Semana Cultural Evangélica aqui em Tietê. E você aqui agora vai participar conosco do quadro Jogando Conversa Dentro. E o nosso convidado é o pastor Márcio de Jesus Roberto, que eu já vou apresentar a vocês. Bom, pastor Márcio, aqui nosso convidado, ele é pastor há 16 anos, atualmente está à frente da primeira igreja evangélica cristã presbiteriana aqui em Tietê, uma igreja com responsabilidade social que está localizada na Rua do Carmo, número 77, no bairro Vila Justina, em Tietê. Pastor, conta um pouquinho rapidamente da sua história e como você chegou até aqui hoje na igreja presbiteriana. Boa noite a todos os internautas, vamos dizer assim, os espectadores, né, da TV Tietê. E a minha caminhada ministerial, né, ela começou no ano 2005, né, onde nós fomos consagrados pastores, eu, minha esposa, e nós começamos a trabalhar dentro desse ministério. Já trabalhávamos nesse ministério antes da consagração pastoral, né, começamos em 2003, mas foi assim uma caminhada durante alguns anos e chegamos até aqui onde nós chegamos hoje. Nós viemos para a igreja presbiteriana há mais ou menos 18, 19 anos e caminhamos aqui junto com os pastores e até o projeto da igreja de Tietê. Então aí a gente teve esse projeto e começamos a trabalhar aqui e viemos para cá. E estamos aqui há 4 anos na igreja de Tietê, na cidade de Tietê, com o nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho voltado para a família, então nós estamos aqui há 4 anos. É uma grande bênção, é uma alegria poder servir ao Senhor aqui nessa cidade. Nós estamos aprendendo muito da cidade de Tietê, estamos crescendo gradativamente, né, com a cidade, e gostamos do nosso trabalho, do nosso ministério. Já amamos a nossa igreja e amamos a cidade de Tietê. Temos o nosso projeto para vir morar aqui, mas gradativamente as coisas vão acontecendo. Excelente. Por um período também, né, pastor, a igreja realizou um trabalho com a justiça restaurativa, né? Sim, nós temos um convênio com a Central de Penas do município de Tietê, a Central de Penas do Estado de São Paulo, né, no município de Tietê nós temos um convênio e nós trabalhamos com esse pessoal que é direcionado pela Central de Penas para prestação de serviço comunitário. Então eles trabalham com a gente faz um acompanhamento. No momento quando iniciou-se a pandemia, esse trabalho foi paralisado, né, por determinação do governo do estado. Esse trabalho parou, os apenados eles não estão cumprindo a pena nesse período por conta da pandemia, provavelmente volta agora no início do próximo ano. Pastor, e que o senhor entende, qual é o seu entendimento sobre cultura evangélica? O que seria essa cultura? Eu acho que assim, inicialmente eu acredito que quando foi criado a Semana Cultural Evangélica, eu acredito que a ideia era tratar sobre música, sobre a dança, sobre a parte artística da cultura, mas eu acredito que cultura evangélica é algo muito mais profundo, porque a palavra cultura ela é muito abrangente. Então eu acredito que a cultura evangélica ela trata da nossa forma de conduta diária, como igreja, como pessoa, como povo, né? Então eu acredito que a nossa cultura é a cultura da oração, é uma cultura direcionada não somente a isso, mas a cultura familiar, a valorização da família, a valorização da pessoa humana. Então eu entendo a cultura evangélica como algo mais abrangente do que simplesmente a fase artística do conteúdo da palavra, mas eu acredito que vai muito mais além. E nós hoje, né, nós temos uma cultura que vai
atender as famílias. Nós temos o hábito de visitar as famílias, de ir para o hospital, de procurar as pessoas, né? A nossa cultura é uma cultura voltada para a valorização familiar. Eu entendo a cultura evangélica como valorização familiar de uma forma geral, para tratar assim de modo geral. Excelente, o apoio e o amor às famílias, Apoio e amor à família. Ao longo do tempo, pastor, tudo foi evoluindo, tudo foi mudando, e não é diferente com as igrejas, né, que também foram evoluindo ao longo do tempo, ao longo da história. O que o senhor vê, como que o senhor entende essa mudança? Qual o papel da igreja atual? Como o senhor vê a mudança da igreja ao longo do tempo? A igreja atual hoje, como ela está? Eu acredito que a igreja hoje, ela não tem mais o papel isolado de igreja, de aquela coisa de cultuar, né? Eu acredito que a igreja hoje ela tem uma importância social muito grande. Eu acho que a igreja ela tem que estar envolvida em todos os âmbitos da sociedade, não só falar, vou cuidar só da vida espiritual das pessoas, né? Eu acredito que a igreja ela tem que estar envolvida no âmbito social, no trabalho com as pessoas, com as famílias, que é o grande foco da igreja, da nossa cultura, da cultura evangélica, é tratar exatamente isso. A Bíblia fala que as pessoas se reuniam, né, na igreja primitiva, de casa em casa, no partir do pão, ou seja, eles trabalhavam, eles dividiam aquilo que eles possuíam, eles cuidavam uns dos outros, e eu acho que a função da igreja nos nossos dias é exatamente essa, porque as famílias elas estão completamente destruídas. A gente vê famílias destruídas no meu trabalho externo, eu vejo família sendo destruída, pai querendo matar filho, filho querendo matar pai, e as pessoas sendo destruídas, se destruindo umas às outras. Eu acho que a função da igreja é justamente trabalhar dentro da família para a restauração de uma forma social, cuidando para que a família não tenha necessidade do alimento, cuidando para que a família não tenha necessidade de um medicamento, cuidando para que a família ela seja atendida em todos os âmbitos. Então, a igreja ela precisa ser atendida, atender as famílias de uma forma diferente. Nós costumamos jogar a responsabilidade na sociedade, na administração pública, no poder público, de tudo. Mas eu acredito que a gente, como igreja, a gente pode ajudar de alguma forma no atendimento. Talvez a gente não consiga ter valores, ter condições financeiras, porque a maioria das igrejas são igrejas pequenas, igrejas que mal conseguem sustentar o próprio aluguel ali, a própria igreja. Mas a gente pode trabalhar em parceria, por exemplo, com a prefeitura, com os órgãos públicos, como nós fizemos uma parceria com a Central de Penas do Estado de São Paulo, trabalhar com essa parceria e aí a gente trabalhar de forma social, tentando resgatar as pessoas, tentando resgatar as famílias, melhorar a condição de vida de uma forma geral. Então, falar implantando também, né, tentando implantar nas pessoas a nossa cultura, essa cultura evangélica, porque é uma cultura que na verdade as pessoas têm como mudança de religião. A questão não é mudança de religião, a questão é mudar a cultura, a forma de vida, né? Se a gente trabalhar na minha adolescência, a minha cultura, a minha forma de vida era uma forma de vida completamente destrutiva, autodestrutiva. E quando eu comecei a viver no caminho no evangelho, a minha cultura de vida se transformou, a minha forma de vida, de viver se transformou. Então, e hoje eu tenho uma vida completamente diferente do que eu vivia na minha adolescência, em uma fase da minha vida onde era totalmente destrutiva. Então, no meu ver hoje, o papel da igreja é o papel de trazer a população para perto e tentar ajudar as famílias da melhor forma possível. A forma que nós conseguimos ajudar hoje é abrindo as nossas portas, porque existe hoje uma grande resistência das pessoas quanto à igreja evangélica, porque criou-se a cultura, no modo geral,
que o pastor evangélico ele quer arrecadar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, ele quer... E esse não é o foco, esse não é o nosso objetivo, né? Eu, por exemplo, eu sou um profissional, eu sou um servidor público, trabalho em cerquilho, tenho meu salário, tenho meu sustento como servidor público, não uso dinheiro da igreja. Se eu fosse usar o dinheiro da igreja eu nem conseguiria, porque a igreja tem até dificuldade para se manter. Quem mantém a nossa igreja é a igreja sede de cerquilho. Então não tem como a gente falar assim, o objetivo é isso. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, é tentar mudar de alguma forma, melhorar de alguma forma a vida das pessoas dentro do município. Então, eu vejo essa live, esse trabalho de uma forma muito positiva, porque é a gente tentar mostrar a verdade, a nossa realidade, e tirar um pouco aquele estereótipo de que o pastor, de que a igreja evangélica, ela quer arrecadar dinheiro. É claro que existem pastores que trabalham, que têm esse foco, mas não são todos. Na maioria das igrejas, dos municípios, das cidades pequenas, o foco, o objetivo é justamente tentar ajudar e tentar melhorar a condição de vida das famílias na cidade. Levar uma mensagem positiva, né, de amor ao próximo, trazer uma qualidade de vida ali para a sociedade, que a igreja tem essa responsabilidade e essa missão de levar essa mensagem. Então, muito bem colocado, pastor. Agradeço também desde já, né, a abertura que a prefeitura aqui do município de Tietê deu aqui ao Compaz, né, para que nós estivéssemos fazendo essa live, inclusive aqui na prefeitura municipal. Então, desde já agradeço, e agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para você conhecer um pouquinho mais e com mais perguntas, o que as igrejas estão aí enfrentando, como que a sua igreja, pastor, respondeu durante esse período tão difícil de pandemia. Segundo bloco do Jogando Conversa Dentro, aqui com o pastor Márcio, comemorando a 10ª Semana Cultural Evangélica. Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Tietê e continuando com a nossa pergunta. Pastor, a pandemia afetou muitos setores, né? Não só do trabalho, né? A vida das pessoas modificou muitas coisas, mas também, com certeza, algo na igreja se modificou. Como a sua igreja respondeu durante a pandemia, o que ela enfrentou durante esse momento tão difícil? Bom, a pandemia ela afetou de uma maneira geral, né, como um todo. Então, existem várias frentes, né, de dificuldades, né, as pessoas que se afastam da igreja, por motivos na situação agora, vamos falar assim, uma situação de medo, né, de contaminação. Então, a igreja ela sofreu de várias formas, desde da dificuldade com as pessoas, vamos falar assim, dificuldade financeira. Teve muitas igrejas que passou dificuldade financeira por conta disso, porque as pessoas não vão à igreja, mas a grande maioria das pessoas que contribuem de alguma forma com a igreja, essas pessoas, ela sempre ligou, olha, dá para fazer um depósito, dá para fazer isso, dá para fazer uma transferência. Então, a dificuldade financeira aconteceu, mas eu creio que na maioria das igrejas, essa dificuldade ela não foi a maior de todas, o maior de todos os problemas. Eu acredito que o maior de todos os problemas nossos foi justamente o fato de as pessoas acabar se afastando da igreja por muito tempo, ficar muito tempo longe da igreja e acabar se desvencilhando do seu compromisso com a igreja, acabar gerando problemas familiares, criando problemas familiares, porque vamos falar assim, o nosso trabalho dentro da comunidade, dentro do nosso grupo, é um trabalho meio que de psicólogo, de atendimento, que a gente conversa com as pessoas diariamente, a gente ouve os problemas, a gente trata.
Então a gente acaba atendendo meio como psicólogo das famílias, como alguém que a gente, conselheiro familiar, vamos dizer assim, melhor dizendo, para não atrapalhar também o trabalho do psicólogo, nós não somos psicólogos, mas acaba fazendo um trabalho assim, mediando os conflitos familiares. Então o que acontece? As pessoas começam a ter problemas dentro da família e elas não têm onde jogar esses problemas, porque na verdade a igreja é onde a pessoa diz que o pastor, o grupo da igreja é onde essas pessoas, as famílias jogam os seus problemas e jogam ali e elas esperam ouvir alguma coisa e esperam um conforto de oração, um conforto de alguma forma para tentar resolver os seus problemas. Então o grande problema que a pandemia trouxe foi o afastamento das pessoas. Porque a nossa luta como pastor é para que as pessoas se aproximem, para que as pessoas se aproximem, se juntem, se aproximem umas das outras, que as pessoas estejam mais perto. E a pandemia fez o quê? Fez com que trouxesse uma nova cultura, uma cultura de afastamento social. E esse afastamento social é o que gerou muito problema. Então nós vemos famílias sendo destruídas por causa de afastamento, porque um está afastado do outro, um não quer se relacionar com o outro. Então eu acredito que o nosso grande problema da pandemia foi esse afastamento, foi esse incentivo ao afastamento. Eu tenho experiência de algumas pessoas na cidade de Serquilho, que eu conheço, que estão há 2 anos sem visitar os pais, sem visitar os avós, por conta do afastamento social. Então eu vejo isso como uma desculpa para não se aproximar das pessoas. Então assim, a pandemia, além de todos os problemas sociais, da doença em si que ela trouxe, além de todos esses problemas, ela acabou afastando a família. Então eu acredito que com a volta, com o encerramento, vamos dizer assim, dessa pandemia, se Deus quiser, aqui nos próximos meses vai estar acontecendo, eu acredito que a gente vai ter uma grande luta pela frente para tentar fazer a aproximação das famílias novamente. Então, a pandemia, ela afetou a igreja justamente nessa questão do distanciamento, né, do afastamento, né, desse bloqueio das pessoas estarem próximas umas das outras. Eu acho que esse é o ponto. Nós temos uma cultura na nossa igreja, um hábito de se cumprimentar com um abraço, né, e estar sempre um próximo do outro, e isso não pode acontecer mais, né? Isso acabou gerando um afastamento e uma quebra na nossa cultura, no nosso hábito, no nosso dia a dia. E algumas pessoas, é claro, que se afastaram e não vão se aproximar mais, porque por questões que acabam acontecendo no dia a dia, no cotidiano. Sim. O problema, né, da pandemia, até como advogada, eu vivenciei isso, que são os problemas sociais que cresceram muito, né? Os problemas entre famílias, os problemas interpessoais, vamos assim dizer, porque aí causou esse afastamento ou a proximidade, né, que muitas vezes você consegue ver coisas que você não via antes por estar comprometido com o trabalho. Então também acabou causando todo mundo ali dentro de casa, muitos problemas, tivemos aumentos de divórcios, entre tantas outras coisas. Violência doméstica, exatamente, pastor. Então eu acredito que com isso, né, pós-pandemia, há um novo desafio para a igreja, que é trazer essa união, restaurar este amor ao próximo, restaurar este amor entre família. Então nasce um pós-pandemia, que é esse desafio, que as igrejas precisam se fortalecer ainda mais e ter isso como missão, pregar o amor, a união entre famílias, né, pastor? Pastor, eu gostaria que o senhor evidenciasse agora uma grande qualidade da sua igreja, um ponto forte da sua igreja. Eu acredito que, na verdade, assim, nós enfrentamos a nossa maior dificuldade no período de pandemia foi trabalhar nessa situação, porque a forma que eu mais trabalho é justamente com a central de penas, eu trabalho mais diretamente com isso.
e o objetivo é restaurar essas pessoas. E eu trabalhei durante os anos anteriores com dependentes químicos, com pessoas usuários de droga, com pessoas que são traficantes, com pessoas envolvidas com roubo, todo tipo de pessoa. E assim, a gente vê algumas dessas pessoas, uma grande parte das pessoas que trabalharam comigo, ainda eu tenho contato com essas pessoas, são pessoas que na verdade só precisava de uma ajuda, de alguém que entendesse o problema, entendesse essa pessoa e direcionasse. Tenho algumas pessoas que hoje, não está na minha igreja, não está na minha igreja, mas está envolvido numa outra igreja. Tem pessoas em diversas igrejas que estão procurando um caminho novo. Então, eu acredito que uma das frentes de trabalho muito forte nossa é esse ponto do trabalho com a justiça restaurativa, com a forma de tentar restaurar as pessoas, de tentar restaurar as vidas. A pastora Elaine tem um trabalho muito forte com mulheres, então assim ela tem esse trabalho, tem esse ponto forte com as mulheres. Então a gente um vai completando o outro, e eu acredito que a nossa igreja ela tem esse foco de recuperar as pessoas de uma forma geral, como um todo. Nós queremos, nosso objetivo aqui na cidade de Tietê é ajudar o maior número de famílias possíveis, tentar recuperar, tentar tirar as pessoas das drogas. Sim, tentar tirar as pessoas das drogas. Eu fui um dependente químico, eu fui um alcoólatra, eu sei a dificuldade. Tudo que a gente precisa é uma chance para poder alguém que estenda a mão, esteja disposto a ouvir e atender, para que a pessoa possa sair dessa situação e mudar de vida. Então, eu acredito que esse é o ponto forte do nosso trabalho, é abrir as portas, estar disposto a ouvir e atender as pessoas. E independente do problema que ela esteja vivendo, independente da situação que ela esteja vivendo, nós vamos estar dispostos, a nossa porta está aberta e o nosso coração está aberto para atender com todo o carinho, com amor, qualquer tipo de pessoa. Nós não escolhemos pessoas, nós não olhamos para a cor da pele, nós não olhamos para as opções, para as escolhas que as pessoas fazem, nós olhamos para o objetivo. Nosso objetivo é ajudar de alguma forma, nós queremos ajudar. Se a gente não puder ajudar, a gente vai tentar encaminhar para alguém que pode, mas nós vamos fazer alguma coisa. Sem receber ajuda você não vai ficar, nós vamos tentar de alguma maneira. A igreja foi a porta que se abriu para a minha família e que fortaleceu a minha família, uniu a minha família de novo, e nós estamos hoje juntos, nossa família está junta, crescendo e caminhando para frente por causa da igreja. Então o que eu quero é dar a oportunidade de outras famílias também ter a mesma oportunidade que eu tive. Foi bom para mim, vai ser bom para você também. Excelente, pastor. E qual, pastor Márcio, é o papel da igreja diante do cenário político atual? Sem partidarismo, sem aquela questão esquerda-direita, mas no papel político, qual é este cenário, como a igreja enxerga isso? Eu vejo a igreja dentro da política. A política, eu acredito que a política é um mal necessário. Vamos começar dizendo assim, é um mal necessário, e a política está 100% embutida dentro da Bíblia. Quando a gente começar a estudar a Bíblia desde o começo, a gente sempre vê falando-se em reis, em governos, em governadores. Então, a política está dentro da Bíblia, está dentro do contexto bíblico. Então, a gente precisa entender isso. E o nosso papel, eu vejo o nosso papel de líderes, de pastores, de igreja, de líderes, o nosso papel, em primeiro lugar, é intercessão, é oração, a gente estar junto em oração, clamando pelo prefeito, pela cidade, pelos governos, pelos governantes. Nós temos que estar
independente, a nossa função não é escolher o partido político A, B ou C. Independente do partido, foi eleito um presidente, foi eleito um prefeito, foi eleito uma Câmara de Vereadores, deputados, senadores, foi eleito um governador, independente se a gente concorda com a ação dele ou não, né? A gente, por mais que a gente tenha, cada um de nós tenha o seu partido, tenha a sua convicção política e concorde ou não com aquele, o nosso objetivo como igreja, nosso foco como igreja é orar para que Deus esteja trabalhando no coração de cada um deles, que Deus esteja conduzindo a vida de cada um deles, para que eles tomem as decisões corretas, sigam os caminhos corretos, para que as coisas aconteçam da maneira certa. E se existe uma forma, um momento para a gente pensar, eu vou atuar de alguma maneira politicamente, né, politicamente falando, no sistema de governo, existe um momento correto para isso, que são o período eleitoral, onde nós vamos aí estudar os candidatos, ler, ver quem são, quais são as propostas, e aí a gente vai trabalhar politicamente nesse período. Fora desse período, nós, como cidadãos, como pessoas, como igreja, como um grupo que está envolvido para mudar alguma coisa na sociedade, nós vamos orar. E a nossa posição é orar. Não é orar para que o prefeito caia, para que o governador caia, para que o presidente caia. Não é esse o objetivo. Porque a queda de uma autoridade política, ela traz muito prejuízo para a cidade, para o estado e para o país. Prejuízo financeiro, prejuízo social. Então, isso não é bom. Então, o objetivo nosso é orar para que Deus esteja dando sabedoria, esteja dando discernimento, para que a pessoa se conduza da maneira correta, para que as coisas aconteçam da maneira correta, para que não haja situações de desvios, de verbas, de situações onde venha trazer prejuízo para a população, para as cidades, para o nosso país. Né? O povo hebreu, ele tem uma história de luta pela nação. Então, a nossa luta é pela nação, é pelo nosso país, não é por A, B ou C. A nossa visão política, ela hoje, fora do período eleitoral, a nossa luta política é jejum e oração, para que as pessoas, os governantes, tenham condições de governar de forma sábia, com a ajuda de Deus, e nós temos que trabalhar dessa forma. Não temos que ficar fazendo picuinha, campanha contra, campanha favorável. Nós temos que trabalhar, orar em prol do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito. Então, nosso objetivo hoje é estar junto, é ajudar eles a governarem o nosso país. Eu creio que, como pastor, como líder de uma comunidade, a minha função é ajudar o prefeito a governar a cidade, é ajudar o governador a fazer o melhor trabalho na cidade e ajudar o presidente a fazer o melhor trabalho no país. Então, essa é a minha função como líder hoje espiritual, como líder de uma comunidade. Eu acredito que esse é o grande papel nosso, é ajudar a acontecer, ajudar os governos a trabalharem da melhor forma, dando o nosso apoio e orando, intercedendo por eles. Excelente, pastor. Agradeço pela sua participação, muito obrigado por compartilhar tanto aqui conosco, pastor Márcio. Agradeço a todos vocês que assistiram aqui. Nós chegamos ao fim de mais um Jogando Conversa Dentro. Vocês continuem nos acompanhando, vamos ter outros bate-papos ainda aqui, que vocês possam conhecer muito mais sobre essa cultura evangélica. Acompanhe a 10ª edição da Cultura Evangélica. Agradeço também desde já aqui à Prefeitura, a TV da Prefeitura de Tietê, ao Compaz, ao Conselho de Pastores. E continue conosco, ainda teremos outros bate-papos com outros pastores. Com certeza você vai ter a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre eles
intimamente sobre a sua história, sobre o que eles aí vêm enfrentando durante a sua jornada. Muito obrigado, chegamos ao fim do Jogando Conversa Dentro.